Acho que ao contrário do que alguns imaginavam, né, que seria um evento estritamente político para tecer críticas à gestão municipal ou algo desse tipo, né, foi bem diferente. O evento, na verdade, foi bem diferente. O tom, né, foi exatamente no sentido de discutir, sim, as problemáticas enfrentadas pelo município de Itapajé, muitas delas não de hoje, já de um certo tempo, mas acima de tudo foi um momento exatamente para debater ideias, apresentar ideias propositivas, né, dentro desse cenário de necessidade de resolução de muitos problemas para o nosso município. O Fulgêncio Cruz, né, que falou sobre políticas públicas para a juventude, a Ana Lígia Bastos, ex-conselheira tutelar, que falou exatamente sobre políticas e também a questão de garantias dos direitos, né, da criança e do adolescente, falou sobre esse tema. O empresário Aurimar Rodrigues, que falou do seu projeto, né, de desenvolvimento para o município de Itapajé, projeto um tanto quanto ousado, e teve a oportunidade exatamente de expor esse projeto aos presentes. Inicialmente, né, a expectativa e o convite em especial eram para algo em torno ali de 60 pessoas, né, para se discutir essas ideias e depois propagá-las para o restante da população. No entanto, compareceram mais de 200 pessoas nesse evento. E teve também a fala, né, o momento da palestra do Nonatinho Souza, ex-prefeito do município de Irauçuba, uma das principais lideranças políticas aqui da nossa região, que falou exatamente sobre políticas públicas eficientes e de como exatamente se conseguir pôr em prática, né, essas políticas públicas de forma eficiente, de forma a de fato ir de encontro às necessidades da nossa população. Hoje pela manhã eu já conversei com o deputado federal Danilo Forte e a ideia dele é de que o próximo encontro seja exatamente para discutir empreendedorismo, tanto rural quanto urbano. Esse deve ser o próximo tema, né, do próximo seminário a ser realizado, portanto, por ele, pela equipe do União Brasil, aqui do município de Itapajé. E olha, com relação a esse contexto e a esse tema, ou a esse encontro em si, e no contexto geral, não se pode de fato pensar em política pública eficiente sem discussão, né? Aliás, não se faz política sem discussão. É através do diálogo, né, é através da conversa que se constrói um projeto eficiente, isso valendo em qualquer área, em qualquer setor, mas principalmente em se tratando de gestão pública é extremamente essencial. Inegavelmente, Itapajé vive uma crise política sem precedentes e isso é público e é notório, né? É perceptível realmente por todos e é perceptível que os nossos principais agentes políticos ao longo desses últimos anos estão caminhando, a sua maioria, por caminhos opostos aos interesses da grande massa da nossa população, em especial aquela maior parcela, né, que é a parcela mais necessitada. Os nossos políticos, a sua grande maioria, e em especial os nossos principais agentes políticos de Itapajé desses últimos tempos, têm caminhado exatamente no sentido oposto às necessidades, aos principais problemas enfrentados pela nossa população. Isso é facilmente constatado por qualquer um itapajense. Debater a política e discutir políticas públicas exatamente envolvendo a população, acredito eu, penso eu, que é de fato o caminho mais correto. Dar oportunidade ao cidadão comum, né, de apresentar exatamente o seu pensamento, o seu ponto de vista, a sua realidade enfrentada, foi isso que aconteceu ontem, a dar oportunidade, em especial, às representações dos mais diversos segmentos da nossa sociedade, né, para poder participar exatamente de forma ativa dessa discussão, é, sem sombra de dúvidas, a decisão mais acertada. É o caminho correto a se seguir. E foi exatamente isso, né, que se iniciou com esse processo ontem, esse pontapé dado ontem, portanto, aqui no município de Itapajé, nesse movimento puxado e idealizado pelo deputado federal Danilo Forte. E com relação
a esse ato do deputado Danilo Forte. Inclusive, eu queria só abrir aqui um parêntese, porque eu acho que esse tipo de movimento, posso até estar equivocado e respeito quem pensar o contrário disso, mas eu acho que esse tipo de movimento não deveria nem ser proposto pelo deputado federal Danilo Forte. Na verdade, ele deveria ser convidado a participar de momentos como esse, desde que exatamente houvesse, né, uma iniciativa dessa natureza, de lideranças locais, para que ele pudesse exatamente vir como convidado, contribuir com o debate, contribuir com as suas ações, como já tem feito ao longo desses anos em que está exatamente como deputado federal, né, e contribuindo com o município de Itapajé. No entanto, diante da falta de liderança local, né, da falta de um timoneiro que consiga de fato aglutinar o número significativo de pessoas em torno do projeto chamado Itapajé, Danilo, obviamente, decidiu fazê-lo, decidiu tomar a iniciativa. Quando foi exigida, portanto, aí, né, a sua ação nesse sentido, ele não fugiu à responsabilidade e decidiu, portanto, tomar a iniciativa e organizar e propor um momento como esse para debater exatamente o Itapajé. Quanto aos participantes, um bom número, e quem esteve lá exatamente pôde constatar, pôde comprovar um bom número de pessoas, repito, né, dos mais diversos segmentos da nossa sociedade. A gente tinha lá conselheiros tutelares, a gente tinha lá professores, profissionais da saúde, a gente tinha empresários, empreendedores, né, diversas pessoas dos mais diversos segmentos da nossa sociedade participando desse evento, participando desse debate. No entanto, ainda se faz necessário buscar mais representações, não de grupos políticos, e sim de movimentos sociais, das classes diversas que compõem exatamente a nossa sociedade. O discurso necessariamente precisa ser mais abrangente, e pelo que foi posto e a gente pôde perceber até exatamente no tom dos discursos, das falas, em especial exatamente do deputado Danilo Forte, a tendência é que isso de fato ocorra com o passar dos dias e a realização de novos seminários, de novos encontros dessa natureza. Itapajé tem jeito sim, e é importante que a gente não perca, né, a esperança de dias melhores. Itapajé pode voltar ou pode tomar o tão sonhado caminho do desenvolvimento tido ou comentado por muitos de que é possível, e de fato é possível. Temos potencial, temos diversas possibilidades e, acima de tudo, a gente tem um povo, né, extremamente aguerrido, um povo que precisa, sim, de uma liderança que seja capaz de conduzi-lo a um patamar onde, de fato e de direito, Itapajé já deveria estar. Esteve em algum momento, mas que acabou perdendo, né, exatamente ao longo dessas últimas décadas. E aí alguns dados que foram colocados ontem, principalmente pelo Nonatinho, né, dados exatamente a partir de índices que atestam, né, a questão da qualidade do serviço público nos respectivos municípios aqui da nossa região, um total de 16 que compõem exatamente o Vale do Curu. Itapajé, em praticamente todos, está nas últimas posições, enquanto que durante muito tempo esteve exatamente na primeira posição. E isso se dá exatamente porque nesses últimos tempos, nesses últimos anos, nós tivemos, infelizmente, gestões descompromissadas com o crescimento, com o desenvolvimento, com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa população. Aos nossos políticos, acho que cabe, né, algumas reflexões a serem feitas. Nós estamos no ano decisivo, no ano importante, um ano eleitoral. Ao nosso povo, à população em geral, né, cabe altivez, pensamento crítico, ânimo acima de tudo, né, responsabilidade também quanto às suas decisões. A população tem um papel importante, é preciso que não se exima dessa responsabilidade também. A responsabilidade do momento vivido por Itapajé e posteriormente, né, nos anos vindouros, após as próximas eleições, essa responsabilidade ela é compartilhada por todos, porque, obviamente, o que for acontecer ou o que deixar de acontecer tem atuação direta com o resultado que nós tivermos exatamente nas próximas eleições.
E aí eu estou falando isso no sentido exatamente daqueles que serão eleitos, executivo e legislativo, e da população, porque os que forem eleitos, eles lá chegarão, ou lá estarão, quer seja no executivo ou no legislativo, graças exatamente ao posicionamento, à atuação, ao comportamento do eleitor, do cidadão itapajense e, consequentemente, das suas escolhas. Então, esse momento, eu acredito que seja extremamente importante. Abrir, estender esse leque é mais importante ainda, para que exatamente quanto mais ideias propositivas surgirem, né, mais robusto se torne um projeto como esse. Que está sendo esse que nós estamos nos referindo, puxado pela União Brasil, puxado pelo deputado federal Danilo Forte, mas que possam surgir outros também. Nada impede que outras boas pessoas bem intencionadas, e eu não vou entrar no mérito aqui se são membros de grupos tradicionais da política ou não, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, cada um pode fazer o seu juízo de valor, formular a sua opinião exatamente com relação a esses agentes. Eu estou falando exatamente no sentido de ideias propositivas para o desenvolvimento do município de Itapajé. Porque mais que candidatos, mais do que projeto para se ganhar a eleição, né, mais do que projeto de poder, Itapajé necessita com urgência de um projeto de governo, um projeto onde, de fato, o município de Itapajé e a sua população seja tratada, né, como prioridade. Um projeto de gestão exatamente desenvolvimentista que coloque como centro o município como um todo e, consequentemente, a sua população. E aí esse pensamento precisa exatamente ser compartilhado por todos aqueles que querem um Itapajé melhor, né? Porque eu tenho dito sempre que não adianta, não basta a gente ficar aqui só reclamando, só criticando, só apontando os erros, as falhas, o que não está acontecendo da forma que deveria acontecer, se quando exatamente somos chamados a ter um posicionamento, a ter uma postura, a gente se exime da responsabilidade. Quando nós nos eximimos da responsabilidade, a gente dá o direito exatamente de que os nossos dias futuros sejam de acordo com aquelas decisões tomadas por algumas pessoas, né, que tomam iniciativa. E aí, se essas iniciativas ou essas atitudes não são boas, nós sofreremos as consequências.